Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, a aula de número 10, com o assunto padrão de tempo e divisão de frações. No contexto clássico ao qual estamos inseridos neste curso, poderemos definir tempo de acordo com as ideias de Newton, como sendo algo que flui uniformemente, também chamado de duração. Assim, o tempo físico é definido em termos de relógios, como o relógio solar, o relógio analógico ou o relógio atômico. Uma régua nos permite medir comprimento a partir de um padrão comum, que no caso do sistema internacional é o metro. Nós podemos nos valer de qualquer situação cotidiana que seja periódica, ou seja, que se repete em intervalos de tempos iguais, para criarmos um relógio. A unidade padrão do Sistema Internacional para Tempo, como vimos, é o segundo, definido como a razão de 1 por 86.400 do comprimento médio do dia solar no passar de um ano. Perceba que essa definição ela é um pouco complicada, mas no dia a dia nós conseguimos distinguir e entender bem qual que é a definição de segundo de acordo com relógios. Os relógios mais precisos inventados até hoje por nós seres humanos são os relógios atômicos. Esses relógios eles funcionam a partir de um movimento periódico de sinais elétricos emitidos pelos elétrons quando mudam de camada energética. Sabemos, de acordo com o modelo de Rutherford Bohr, que o átomo ele é composto por um núcleo, onde nele contém prótons de carga positiva e nêutrons sem carga, sendo este 10.000 vezes menor que o tamanho do próprio átomo, e ao redor deste núcleo denso e diminuto existe uma porção chamada de eletrosfera, onde localizam-se os elétrons. Essa eletrosfera, por sua vez, ela dispõe os elétrons não de uma maneira aleatória, mas sim de uma maneira pré-determinada. Nós sabemos que, de acordo com este modelo, existem algumas camadas. E cada camada carregará consigo um nível energético. Então, de acordo com o nível de energia que o elétron possuir, ele vai estar localizado em determinadas dessas camadas. Quando esse elétron ele muda de camada, ele vai liberar ou absorver energia. Em alguns elementos, os elétrons fazem isso de forma periódica. E a partir disso, nós construímos o relógio atômico. A ideia do funcionamento do relógio atômico foi concebida em 1879 por Lord Kelvin, a partir do fenômeno de ressonância magnética, que nada mais é que a absorção e a emissão de ondas eletromagnéticas a partir do momento em que colocamos um átomo sob a ação de um campo magnético. Essa ideia foi posteriormente trabalhada com mais cuidado e desenvolvida nos anos 30 por Isibor Rabi. Como dito anteriormente, até hoje esses são os relógios mais precisos que conseguimos criar. Iniciaremos agora uma parte mais operacional, dedicada à explicação dos métodos que devemos utilizar para dividir frações, correlacionando-os com as medidas de tempo por nós formalizadas há pouco. Como poderíamos dividir 3,2 segundos em duas atividades iguais? Veja bem. O número 3,2 segundos ele é um número decimal. Se nós desejássemos dividir duas atividades nesse intervalo de tempo pequeno, nós saberíamos que bastaríamos nós realizarmos a divisão de 3,2 por 2. Dessa divisão simples, apenas eliminando a vírgula e acrescentando um zero, teríamos como resposta o intervalo de 1,6 segundos. Mas perceba bem, poderemos realizar essa operação de outra forma, transformando o intervalo de tempo de 3,2 segundos em fração. E assim procedemos com as ferramentas utilizadas na divisão não de um número decimal, mas sim de um número fracionário. Como vimos nas aulas anteriores, sabemos que para transformar 3,2 segundos em fração, basta que ocupemos o número sem a vírgula, acrescentemos a unidade e o número de zeros de acordo com o número de casas após a vírgula. Ou seja, 3,2 é igual a 32 sobre 10. Ainda poderíamos simplificá-lo para tornar essa fração irredutível, dividindo em cima e embaixo por 2, obtendo como resposta 16
quintos. Então, sabemos que 3,2 segundos é equivalente a 32 décimos ou 16 quintos. Como procederíamos para realizar a operação de divisão na forma fracionária, ou seja, 16 quintos dividido por 2? Essa é a pergunta que devemos responder inicialmente. Existe uma regra para dividirmos uma fração e um número inteiro, a qual está exposta aqui. Essa regra ela nos diz que, dados 3 números inteiros A, B e C, com B diferente de zero, para realizarmos a operação de divisão de uma fração, ou seja, A sobre B dividido por C, basta que nós conservemos a fração e multipliquemos pelo inverso do número, ou seja, a fração é mantida igual, substituímos a operação de divisão pela operação de multiplicação e o número inteiro ele é invertido. Assim, após feito isso, realizaremos normalmente a operação de multiplicação de frações A vezes 1A, B vezes C, BC. Vamos então utilizar esse método para dividir a fração por nós há pouco exposta. 16 quintos dividido por 2. De acordo com nossa regra, basta que nós conservemos a fração 16 quintos. Após, nós devemos substituir a operação de divisão pela operação de multiplicação e também devemos inverter o número inteiro, ou seja, 2 é igual a 2 sobre 1. Invertendo, ficaria igual a 1 meio. E assim devemos realizar posteriormente a simples operação de multiplicação de frações. 16 vezes 1, 16. 5 vezes 2, 10. Aqui já fica evidente que a resposta por nós obtida através do método direto da divisão, que era de 1,6 segundos, também seria obtida pelo método da divisão de fração, na medida que 16 dividido por 10 é igual a 1,6 segundos. Podemos ainda fornecer essa resposta na forma de fração irredutível, simplificando em cima e embaixo por 2, obtendo como resposta 8 quintos. Perceba então que podemos realizar a divisão direta pelo número decimal ou transformá-lo em fração e utilizarmos as regras aqui apresentadas. Na maioria dos casos, a divisão por decimal ela torna-se um pouco complicada pelo motivo desses decimais, além de carregarem casas após a vírgula, muitas vezes carregam números muito grandes para serem divididos. A operação envolvendo frações, nesse caso, é aconselhável. Vamos agora a mais um exercício envolvendo 2 números decimais. Como poderíamos dividir 6,4 segundos entre 2,4 atividades idênticas? Perceba agora que as coisas já não são mais tão simples como no exemplo anterior, pois se fôssemos realizar o método direto da divisão, deveríamos dividir 6,4 por 2,4, tornando as coisas um pouco mais complicadas, pois ambos os valores têm casas decimais. Então, procederemos aqui como anteriormente, realizando essa divisão a partir de operações envolvendo frações. O que devemos fazer, naturalmente, de início, é transformar ambos os valores 6,4 e 2,4 em frações. Então, nós sabemos que 6,4, para ser transformado em fração, basta que copiemos o número, acrescentando a unidade e o número de zeros de acordo com as casas após a vírgula. Poderemos ainda simplificar por 2 em cima e embaixo, tornando essa fração igual a 32 quintos e alcançando a forma irredutível cujo MDC de 32 e 5 é igual a 1. Do mesmo modo, poderíamos ainda transformar 2,4 em fração, realizando o mesmo procedimento. Então está feito, obtemos as duas frações que correspondem aos valores de 6,4 e 2,4 segundos. A nossa pergunta, então, poderia ser reescrita na forma fracionária, da seguinte maneira: qual é o resultado de 32 sobre 5, ou 32 quintos, dividido por 12 sobre 5, ou 12 quintos? Perceba que essa é a pergunta central agora que transformamos ambos os valores decimais em frações. Para realizarmos operações desse gênero, ou seja, operações que envolvam divisões entre duas frações, devemos seguir a seguinte regra.
quando temos 4 números inteiros, A, B, C e D, tal que B e D sejam diferentes de zero, definiremos a operação de divisão entre duas frações AB e CD da seguinte maneira: AB dividido por C sobre D. Nós devemos, então, conservar a primeira fração, substituir, assim como anteriormente, a operação de divisão pela operação de multiplicação. Posteriormente, devemos inverter a segunda fração, ou seja, CD torna-se D sobre C. E assim realizar a operação de multiplicação de fração normalmente. A vezes D, AD, B vezes C, BC. Então, esse é o método que devemos utilizar quando estamos trabalhando com divisão entre duas frações. Retornaremos então ao nosso problema. Qual é o resultado da divisão entre 32 quintos e 12 quintos? Note que para resolvermos esse exercício agora, basta que lembremos a definição de divisão de frações, que nos dizia que nós devemos conservar a primeira fração, substituir a operação de divisão pela operação de multiplicação e nós devemos inverter a segunda fração. Inverter a segunda fração. Assim, 12 quintos torna-se 5 12avos. E assim realizarmos a simples multiplicação. 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, ou seja, 160. 5 vezes 12, 60. Ainda podemos aqui transformar essa fração na sua forma irredutível. Basta que comecemos a simplificar por 2, obtendo como resposta 80 e 30. Continuamos a simplificação por 2, obtendo como resposta 40 e 15. Podemos agora simplificar por 5, obtendo como resposta 8 terços e alcançando a forma irredutível. Para finalizar essa parte, temos aqui mais alguns exemplos. Resolverei esses dois exemplos de uma maneira alternativa. O primeiro exemplo ele consiste de uma multiplicação simples de frações. Ele poderia ser feito pelo método visto por nós anteriormente, mas note que essa multiplicação de 2 nonos vezes 3 décimos, ela poderia ser pensada da seguinte maneira. O número 9 ele pode ser fatorado da seguinte maneira: 3 vezes 3. O número 10, por sua vez, ele pode ser fatorado da seguinte maneira: 2 vezes 5. Note que se substituirmos esses números por sua fatoração, temos que 2 dividido por 3 vezes 3. Este valor é análogo à fração 2 nonos, multiplicado por 3 sobre 2 vezes 5. Lembramos da regra que introduzimos nas aulas anteriores. Sabemos que se nós temos valores comuns no numerador e no denominador, eles podem sim ser simplificados. Ou seja, podemos simplificar 1/3 no numerador com 1/3 do denominador. Na medida que a operação aqui envolvida é uma operação de multiplicação, obteremos somente um termo e esses valores eles então estão na nossa resposta. Poderemos ainda simplificar 2 com 2. E assim a nossa resposta seria 1 vezes 1, pois quando simplificamos um número ele torna-se 1. Então teríamos 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 5, 15, obtendo como resposta 1 15avos. Perceba que esse método de simplificação então, ele é muito útil, pois torna nossas contas muito mais rápidas. Outro tipo de operação envolvendo frações são as operações de expressões numéricas. Lembrando que, quando nos deparamos com uma expressão numérica, devemos realizar primeiro as operações entre parênteses, posteriormente as operações entre colchetes e, por último, as operações entre chaves. E assim, então, seguindo essa regra, primeiro
parênteses, depois colchetes e por último chaves. Nesse caso, percebendo que só temos parênteses, devemos realizar as operações entre parênteses inicialmente. A operação entre parênteses nada mais é que uma subtração entre frações com o mesmo denominador. Devemos então lembrar que, para realizarmos uma subtração com frações de mesmo denominador, basta que conservemos o denominador comum, que é o 5, realizando a simples subtração dos numeradores, 6 menos 2, obtendo como resposta 4. Assim, transformamos a nossa expressão numérica inicial nesta exposta aqui. Agora, por fim, devemos realizar a divisão de 1/2 por 4/5. Utilizando a regra que acabamos de ver, sabemos que conservamos a primeira fração, substituindo a operação de divisão pela operação de multiplicação e invertemos os valores da segunda, ou seja, 4/5 torna-se 5/4. E assim realizamos a operação de multiplicação normalmente. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 4, 8. Por fim, devemos esclarecer que nem todos os números podem ser escritos na forma fracionária. Ou seja, em outras palavras, nem todos os números são números racionais. Pegaremos como exemplo o número π. Da matemática básica, sabemos que o número π ele pode ser representado por 3,14, 15, 92 e assim por diante. Esse número ele não é um número decimal finito, ou seja, ele não é um número racional, como também ele não é uma dízima periódica, mas sim um número decimal infinito. Pegaremos outro exemplo, raiz de 3. Raiz de 3 também não é um número decimal finito ou uma dízima periódica. Raiz de 2 do mesmo modo. Então existe um conjunto de números que eles não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B. Esses números então que são decimais infinitos e também não periódicos, eles se encaixam e pertencem a um novo conjunto. Esse conjunto é chamado de conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Então, todos os decimais infinitos e não periódicos, eles pertencem a esse novo conjunto. Então, quando unimos todos os números, a grande maioria dos números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, quando unimos o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, nós temos o conjunto mais completo no qual vamos trabalhar nesse curso, o conjunto dos números reais. Neste conjunto estão contidos, ou seja, esse conjunto ele contém tanto o conjunto dos números racionais como o conjunto dos números irracionais. Poderíamos assim dizer que o conjunto dos números racionais está contido nos números reais, representado pela letra R, ainda que o conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais. Note que, assim como vemos, esse conjunto dos números irracionais ele tem como alguns representantes os valores de raiz de 2, raiz de 3, π, tal como exemplificamos agora há pouco. Poderíamos então buscar uma representação geral para esses números irracionais, que será dada da seguinte maneira. O número irracional, então, vai ser aquele que pode ser escrito na forma de raiz de P, tal que P seja primo. Ou seja, qualquer número primo que estiver dentro de uma raiz vai nos produzir um número irracional, como por exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e assim por diante. Esses números são todos números irracionais. Então vemos na aula de hoje que podemos definir tempo assim como definimos duração, de acordo com o contexto clássico, que a unidade do Sistema Internacional de Tempo
é o segundo, e que podemos realizar algumas operações envolvendo frações, em especial a operação de divisão. Posteriormente vimos que nem todos os números podem ser escritos na forma de fração, e esses números que não possuem essa capacidade são chamados de números irracionais, definidos na forma de raiz de p, onde p é primo. E com isso terminamos mais essa aula e nos vemos na próxima. Abraço!